Bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha, os 10 mandamentos, tá, regem os passos daqueles que creem realmente em Deus, tá bom? São vigentes desde a sua escrita até a eternidade, tá? Até depois desse mundo. O sacrifício, sangue precioso, morte e ressurreição de Jesus Cristo nos propiciam a graça, que é o único caminho para a salvação. Porém, aqueles que não cumprirem regiamente a todos os mandamentos, sem exceção, conforme Êxodo 20, para esses não haverá graça. E infelizmente é a grande maioria da terra, lamentavelmente. A palavra mandamentos, tá, aparece 162 vezes. Estatutos, que é sinônimo, 8 vezes. E em minhas palavras, o termo minhas palavras, 64 vezes na Bíblia. Logo, Deus nos alerta em 234 vezes na Bíblia Sagrada sobre a obediência plena aos seus mandamentos, logo na íntegra. Tá percebendo? Vou dar aqui, meu irmãozinho e minha irmãzinha, algumas passagens que deixam claro de que não tem essa de Velho ou Novo Testamento e que a palavra de Deus prevalece para sempre, desde o princípio, tá? Não tem essa que mentem para vocês, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Olha, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17, ele diz o que? Olha, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor Deus, como também os seus testemunhos. Então veja bem, em Apocalipse 12, 17, ó, lá do começo da Bíblia, aqui do comecinho, eu já estou pulando aqui para o finzinho, tá? De Deuteronômio, que é o Pentateuco, é o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, eu estou pulando para o último. Então olha o que diz lá, 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, tá? A igreja, e foi fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja bem, em 4:2 de Deuteronômio, volto lá no início da Bíblia. Olha lá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então veja que interessante, tá? Agora volta lá para o final da Bíblia de novo. Está lá em Apocalipse, no último capítulo, nos 2 penúltimos, aliás, versículos. Está lá no finzinho da Bíblia, nas últimas palavras da Bíblia. Está lá, olha. Eu testifico que, se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa dessa profecia, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Para quem leu o Apocalipse inteiro, até sabe quais são as pragas e em cima de quem ela mais vai prevalecer, tá bom? Então fica essa dica aí, meu irmãozinho e minha irmãzinha. E outra, para quem não sabe, quem está ditando tudo do Apocalipse para João, que foi levado em sonho lá da ilha de Patmos para os dias de hoje e até para o futuro, tá? Foi Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Então é Jesus que está dizendo isso. Então vocês veem, bate tudo. Eu só não vou adentrar na Bíblia no seu todo, no contexto todo, porque levaria no mínimo 2 dias falando. Mas eu digo uma coisa para vocês. Só de eu mostrar o início da Bíblia e o depois da Bíblia dizendo as mesmas palavras, deixa claro para aquele indivíduo que usar o mínimo da capacidade cognitiva dele, saber que essa história de Velho Testamento e Novo Testamento é mentira enfiada por catecismo de homens. Não embarca nessa não. Jesus deixa claro de que os verdadeiros mandamentos de Deus, repito, são os escritos por Moisés no livro do Êxodo e não mandamentos inventados por catecismo romano. Observa o que ele disse em João, isso, 7,19. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Então veja bem, é Jesus Cristo falando, é Jesus Cristo, gente. É Jesus Cristo falando sobre a lei de Moisés. É essa aqui, tá? Não é catecismo. É Jesus Cristo. Então, vê como vocês estão, meus irmãozinhos católicos, embarcados numa barca furada.
não vamos encontrar por toda a Bíblia Sagrada nenhum profeta, o próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e os seus apóstolos autorizando qualquer mudança nos mandamentos. Até porque vocês viram acabar de falar aqui, dando o número do capítulo do livro e o versículo do próprio Jesus, que aliás, para quem não sabe, João é o último escritor do Evangelho de Jesus. Precisa dizer o que mais? Precisa desenhar? Olha, quer ver mais uma? Uma das passagens, muito, que eu já propalei várias vezes aqui, eu vou dizer Mateus 5, entre os capítulos 17 e 18, ele diz o que? Olha, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas sim cumprir, tá? Até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. É Jesus falando, e ele está falando como? De que lei então ele está falando? Que eu acabei de dizer, ele, nas palavras dele, ele disse o quê? Lei de Moisés, tá bom? É os 10 mandamentos, como ele fala de Moisés. Nenhum mandamento deve mudar, até que tudo seja cumprido. Olha Tiago, falando em mandamentos, Tiago 2,10, ele diz o quê? Pois qualquer um, tá, que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto só, um só ponto, torna-se culpado de todos os mandamentos. Viu? É Tiago, um dos últimos escritores da Bíblia. Aí Isaías 48 disse o quê? Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mas aí, olha Pedro, então já que tudo isso que eu estou falando, meus irmãozinhos, é para deixar claro que Velho e Novo Testamento sendo dividido é coisa inventada por homens sob o dedo satânico, dedo do maligno, tá? Então veja bem, olha, aí Pedro, no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo 25, ele diz o quê? A mesma coisa, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, permanece eternamente. Tá? E aqueles que, sob orientação do maligno, afirmam que Jesus não obedecia a lei de Deus na íntegra, particularmente no tocante ao 4º mandamento, sobre a guarda do sábado, Jesus adverte. Olha, Jesus diz, lá em João 15,10, em João de novo, olha, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Isso aqui, Jesus tem guardado, tá? E permaneço no seu amor. Quais são os mandamentos de Deus? O que ele disse lá? Por que não guardam a lei de Moisés? Por que não obedecem os mandamentos da lei de Moisés? Gente, é Jesus falando, não é o Valtinho aqui não, tá? Olha no Provérbios 28:9. O que Salomão escreveu lá? Olha, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, ou será abominável, né? Então veja bem, gente, Deus nos aconselha de que nada adianta a oração sem a obediência integral dos mandamentos. Então você que está, meu irmãozinho, minha irmãzinha, de denominações outras e que segue catecismo feito por homens e que gasta o seu tempo, gastando o seu tempo de joelho no chão, porque se você está orando sem obedecer os critérios de Deus, Deus está dizendo, de nada adianta, é Ele que está dizendo. Olha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, depois de algumas provas aqui, declinadas entre tantas, mostrando como a grande maioria está sob o domínio da maestria do maligno, se não acordarem, nada mais se pode fazer a não ser lamentar por suas almas. E você, que faz parte desse contingente, desperte enquanto ainda é tempo. Passe a respeitar todos os 10 mandamentos, leia na sua íntegra e reconcilie com o Pai Santíssimo. Então livre-se do mar de fogo e ganhe o futuro no paraíso eterno. Em nome de Jesus, amém.